Bom, gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo que fala sobre uma coisa que alguns têm curiosidade de saber, outros têm medo de saber, mas eu vou tentar ser bem didático nisso aqui, tá bem? Eu vou falar sobre a quebra de maldição, desde as suas causas, passando pelas consequências e as possíveis libertações. Uma das distorções doutrinárias mais difundidas ultimamente é o ensino das maldições hereditárias. É também conhecido como maldição de família ou então pecado de geração. Então, estes conceitos circulam bastante através da televisão, dos rádios, de livros e também em seminários nas igrejas, tanto evangélica como católica, né? Muitos estudiosos que são líderes religiosos, pregadores, especialmente das igrejas neopentecostais e até dos carismáticos católicos, que antes transmitiam a confiança nos seus estudos e nas suas pregações, justamente baseado nos ensinos de Jesus, eles foram vencidos agora, ou estão sendo vencidos por essa onda iniciada nos Estados Unidos da América. Eles deixaram de pregar o Evangelho como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo e passaram a iludir grandes multidões com a teologia da prosperidade e depois, posteriormente, com a teologia do domínio, certo? Que vem sendo usado de modo especial pelos protestantes. Então, os pregadores da maldição dizem que se o irmão tem problemas com alcoolismo, pornografia, depressão, ansiedade, câncer e outros tipos bem comuns hoje, como a diabetes, autismo, que é a TDAH e etc., é porque algum antepassado dessa pessoa já viveu essa situação ou praticou um pecado, e por isso teria transmitido esse pecado ou maldição a algum descendente seu. Normalmente, chamamos isso de maldição hereditária. Nesse caso, o pregador ou o missionário impõe as mãos no doente e ora, reza para Deus, para que lhe seja revelado qual foi a geração no passado onde teria gerado essa maldição, o fato em questão desse irmão. Então, pelo dom de ciência dessa pessoa, desse religioso, que lhe é revelado tal fato, e então pede-se perdão por aquele antepassado ou geração revelada, e o problema seria resolvido, ou seja, estaria desfeita a maldição herdada. Então, lembremos que um dos textos mais usados pelos pregadores da maldição hereditária é esse: não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá? Isso aí está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4 a 6. Nesse momento, tá, eu preciso citar as anotações que lemos na Bíblia, a Ave Maria. Tem lá, bem no rodapé para explicar o que é isso aí. E diz lá o seguinte, a respeito da polêmica das imagens. A escultura de madeira ou de pedra, representando simbolicamente Deus, sob a forma de um astro, de um pássaro, de um homem, de um animal, de uma planta ou de um animal aquático, o que Deus proíbe aqui, nesse caso, é a confecção de uma imagem religiosa qualquer, seja de santo, querubim, serpente, de bronze, etc. Mas somente a representação figurada de sua pessoa como objeto de adoração. De adoração, não é de veneração. Vamos ver o que diz o Êxodo no capítulo 25, no versículo 18.
Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e o outro de outro. Então, por aí você vê, ali foram feitos querubins, imagens, né? Mas que não significava ali uma adoração aos querubins. Não, de jeito nenhum. A mesma coisa você tem uma imagem de Nossa Senhora, de um santo qualquer, onde você vai venerar pelo seu exemplo, pela sua biografia. Tá certo? Esse texto do livro do Êxodo fala da idolatria e de como Deus trata aqueles que cometem esse tipo de pecado, idolatria. Entra a questão das gerações passadas e as penalidades ou bondades até a milésima geração que atinge essas gerações futuras. Tá? Então, essas penalidades é o que chamamos de maldição hereditária, e que algumas pessoas atribuem como sendo a causa do alcoolismo, da pornografia, da depressão, da ansiedade e outros transtornos qualquer. Apenas a alusão à idolatria não pode servir de base para se afirmar que herdamos maldições espirituais de quem nós descendemos, ou seja, dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós, essas coisas. Essa seria uma simplificação oportunista de um problema que precisa de uma boa anamnese. Anamnese é o seguinte, é uma espécie de entrevista em que o profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, etc., ouve o histórico do paciente, que vai dos sintomas iniciais da patologia até o momento da observação clínica. Tá certo? É uma busca realizada com base nas lembranças do paciente, que normalmente são as recordações pouco precisas, tá certo? Mas eu repito aqui, nem tudo é hereditário. Algumas pessoas são tentadas de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, né? E se ele tem os males que acabei de falar, ou quaisquer outras tentações, a forma a ser usada na luta para a sua libertação deve ser através da Bíblia. Agora veja só, eu estou falando aqui de casos espirituais. Os profissionais da área de saúde usam dos conhecimentos aprendidos nas faculdades, conhecimento científico. O ensino sobre a quebra das maldições hereditárias aparece às vezes como um atalho para substituir a doutrina da santificação que é desenvolvida pelo Espírito Santo na vida do cristão, exigindo dele assim uma autodisciplina e também uma perseverança na fé. Tá certo? O pessoal da área de saúde, no exame clínico, médico, né? No nosso caso espiritualmente falando, se desenvolve dentro do ambiente espiritual. Por exemplo, as minhas principais etapas de entrevista com os irmãos com problemas, aquilo que eu faço. Em primeiro lugar, eu busco a identificação da pessoa, a sua situação socioeconômica, financeira e tal, e de habitação, os seus hábitos, o seu emprego, se estiver empregado, em que situação ele trabalha, se é numa situação insalubre ou não, perigosa. E em segundo lugar, eu indago de qual doença ou dores essa pessoa se queixa e também como isso está afetando psicologicamente. Em terceiro lugar, eu tento ouvir da pessoa como é que se deu a evolução da doença principal, ou seja, aquela a que ele chegou se queixando, pois pode haver outras patologias, mas ele chegou se queixando de uma, por exemplo, dor nas costas, dor não sei aonde, tá? Em quarto lugar, eu me informo da pessoa se ela sente outros sintomas que possam estar lhe causando desconforto. Porque às vezes a pessoa vem com uma dor na perna, mas também ela pode estar com uma dor lá, aqui como se diz aí no cangote, né? Então são coisas que a gente tem que ir atrás. E por fim, eu interrogo sobre questões genéticas, né? O caso de doenças na família. Porque às vezes essas doenças geneticamente se repetem, né? Entenda que eu estou falando de como eu procuro ajudar as pessoas que me procuram para aconselhamento, para oração, etc. É claro que sempre eu recomendo
que procurem os médicos, os postos de saúde, os psicólogos, os demais profissionais da área de saúde, pois quase sempre eles vão solicitar exames de som e de imagem, etc. E por fim, irmãos, já entrando na questão hereditária, se for o caso, eu procuro saber sobre os seus antecedentes, tanto pessoais, né, e familiares, os seus hábitos diários, sobre os seus sonos, né, se é um sono tranquilo ou não, se está com insônia, sobre o seu peso físico, né, etc, etc. Passado isso aí, vamos voltar aqui ao tema do nosso vídeo, né, que é as maldições hereditárias. Quando os nossos filhos, eles repetem os nossos pecados, nossos vícios, nossos devaneios, eles ficam sujeitos a colher o que nós, pais, também colhemos. Eu quero dizer que vivermos entregue aos vícios com álcool, tabaco, droga estética ou não, na presença de nossos filhos ou sobrinhos, inclusive, oferecendo a eles, nós estaremos contribuindo para o vício dessas crianças. Não tem nada a ver com hereditariedade. Tem nada a ver com safadeza mesmo. Então nós temos aí um ensino aos pais, sejam eles ignorantes ou não, o filho que todos os dias, veem as brigas desses pais, seus gritos, espancamentos, tem grande possibilidade de cometer os mesmos erros, de ficarem com traumas. Na verdade, os pais que vivem no alcoolismo têm grande possibilidade de ter filhos alcoólatras. Os que vivem blasfemando, ou na imoralidade, vício, estão estabelecendo um padrão comportamental que com uma grande probabilidade será seguido por seus filhos. Né? É até uma passagemzinha bíblica que fala disso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Está vendo aí? Isso sucederá até que uma geração se arrependa e se converta para Deus. E ali entrando num relacionamento de amor com o Pai através de Jesus Cristo. Nesse caso, cessaria toda a maldição. Mas não esqueçamos que o autor da maldição ou da punição é o próprio Deus. E que ela é a manifestação da sua ira. Não esqueçam dessa sentença que vocês veem em Êxodo 20, no versículo 5b. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Então, talvez essa punição não alcance os cristãos. Ali estava se referindo só aos que aborreciam a Deus Pai do Antigo Testamento. Aliás, o profeta Ezequiel, ele ensina uma responsabilidade individual pelo pecado. Vamos ver? A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficaram embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não terei mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. Ezequiel 18, versículo de 1 a 4. Tá? Então seria como afirmar hoje que os pais bebem vinhos e os filhos ficam bêbados. Não é o caso, né? No antigo Israel, tinha-se o costume de colocar a culpa dos fracassos pessoais nos antepassados ou então em outras pessoas. Aliás, um exemplo disso é o que aconteceu no jardim de Éden, do Éden, quando Adão pôs a culpa na Eva e ela culpou a serpente. Né? Isso aí ocorre conosco assim, diariamente, onde a culpa é sempre do outro. Certas pessoas acham mais fácil culpar os seus antepassados do que reconhecer que eles mesmos é que caíram nas suas tentações. Há aqui claramente um caso de culpa pessoal e não de geração. Até aqui, eu insisto,
Nada disso tem a ver com hereditariedade, ou então com maldição hereditária, tá certo? Mas o que é hereditariedade? Eu estou falando tanto disso, o que é que seria? Refere-se ao patrimônio genético transmitido por nossos pais biológicos, por isso parecemos com eles. Mais especificamente, é a transmissão de características de uma geração para a seguinte. Esses traços podem ser físicos, como a cor dos olhos, da pele, tipo sanguíneo, etc. Doença anterior ao nascimento dos filhos. Também traços de comportamento pretérito, passados, né? Até mesmo aqueles herdados dos seus antepassados. Isso é que significa hereditariedade. Vamos falar aqui da hereditariedade no campo espiritual e religioso. Então, nós sabemos que a hereditariedade é um conceito em geral associado à transmissão de características físicas, emocionais ou genéticas de geração para geração. No entanto, no campo espiritual e religioso, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras. E vejam só, eu estou falando como leigo religioso aconselhador. Maldição hereditária. Grupos evangélicos e carismáticos, em especial os neopentecostais, creem no que chamam de maldição hereditária. A ideia é que os pais, os avós, bisavós, etc., têm o poder de amaldiçoar os filhos, seja por palavra ou atitude pecaminosa, e que os seus pecados serão herdados pelos filhos. A ancestralidade e espiritualidade. Os termos religião, religiosidade, espiritualidade e ancestralidade, eles são empregados em diferentes campos do saber, né? Como na psicologia, na filosofia da religião. Então, esses conceitos, eles têm significado particulares e podem influenciar a forma como nós vivenciamos a nossa espiritualidade e a nossa conexão com o transcendental. Resumindo, a hereditariedade no campo espiritual e religioso pode envolver a transmissão de crenças, práticas e valores de geração para geração, bem como a influência da cultura e da religião na formação das identidades individuais e até mesmo coletivas. Vamos falar aqui também da cura entre gerações. Então nós precisamos rezar por nossos antepassados. Você já ouviu falar muitas vezes isso, né? Não só pelos nossos pais, tá? Mas pelos nossos avós, bisavós, tataravós, etc. Isso para quê? Para pedir perdão pelo pecado deles. Para que esses pecados que eles cometeram não atinjam a gente. E vejam só, os que virão depois de nós farão a mesma coisa por nós. Os traços da família, eles estão evidenciados em doenças como câncer, diabetes, o coração, depressão, etc. A boa notícia é que as doenças ligadas à hereditariedade podem ser curadas pela oração. Doenças ligadas à hereditariedade, tá? Não é a genética. Podem ser curadas pela oração. Então você pergunta, como assim, Robson? Te respondo, até com uma outra pergunta. Quem saberá até onde Deus pode alcançar? Então tem uma passagemzinha de Hebreus 4, no versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Por aí você tira até onde Deus pode chegar. E se Deus ouve a sua oração, porque você faz isso com o coração contrito, pode acontecer. É pela oração e muito diálogo, meus irmãos, que podemos ser curados de memórias dolorosas do passado, por fim ser liberados de sentimentos negativos, assim, tipo rejeição quando estávamos na barriga da mãe, culpa, medo, tristeza, ódio causado por ações de parentes e amigos, complexo de inferioridade, medo de fracassar, ansiedade, medo do agora, agorafobia, e etc. Agora, um conselho meu que eu lhe dou: sempre que possível, quando você começar a se sentir assim meio para baixo, leia o Salmo 138, que ele fala sobre a onisciência divina, tá certo? Vamos falar aqui, trata de uma doença ou de uma maldição. Estabelecer essa diferença. Uma coisa é uma doença, uma patologia, outra coisa é uma maldição, que é mais no campo espiritual, transcendental. Então não vamos confundir
as doenças de origem genética com as maldições hereditárias espirituais. Tomemos o exemplo de uma família na qual todos eles usam óculos. O pai, a mãe, os filhos menores usavam assim lentes grossas, né? A miopia severa. Será que todos eles foram vítimas de maldição hereditária? E se foram precisam de libertação? Agora eu vou dar o meu testemunho próprio. Os meus avós maternos, eles usaram óculos, enquanto que os meus avós paternos não usaram. Meus pais não usavam óculos para miopia. E olha que nós somos 11 irmãos e metade deles não usam óculos. Então, é maldição hereditária, é genética ou é apenas um problema de cada um de nós? Talvez pelo trabalho que a gente fazia. Eu, desde criança, aqui, sou míope. Definir e discernir direitinho o que é genético e o que é uma coisa hereditária. Hereditária no sentido de espiritual. Vamos falar aqui o que pensou Jesus sobre as maldições hereditárias. Jesus, olha, ele não tocou especificamente nesse assunto de maldições hereditárias. Você não vai encontrar isso na Bíblia. No entanto, a Bíblia cita a ideia de maldição hereditária em relação ao pecado e às suas consequências. Então, quando nos convertemos para Cristo, nós somos libertados de qualquer maldição hereditária. Então, vamos ver. Diz em Romanos 5, no versículo 15. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Entendeu aí? Se não entendeu, leia de novo aí depois. Romanos 5, 15. Assim, pela conversão, nós podemos tratar dos problemas espirituais e vivermos na liberdade de Jesus. E Jesus tem o poder de quebrar qualquer maldição. Dessa forma, nós não precisamos temer as maldições, pois Jesus é mais forte do que elas. Devemos dizer que Jesus não citou as doenças hereditárias especificamente. No entanto, a Bíblia menciona a ideia da maldição hereditária em relação ao pecado e às suas consequências. Como eu já disse, tá certo? Que Jesus veio para nos libertar dessa maldição do pecado e nos dar uma vida plena e a liberdade. Embora nosso Senhor nunca tenha ensinado essa doutrina. Estou dando ênfase a isso para você compreender. Lembremos, no 3º ano da sua vida pública, Jesus foi perguntado sobre o cego de nascença. Esse cego que ele tinha acabado de curar, né? Jogando, cuspindo no chão, pegando lodo, aquele negócio todo. Aí perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E aí Jesus olhou para eles assim, com aquele olhar nojento lá, e disse: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Isso está em João 9, versículos 2 e 3. Então, muitos usam essa passagem para nos fazer acreditar nas maldições hereditárias. Tá certo? Aliás, naquele tempo, os judeus famosos lá, os fariseus, o povo todo, ele acreditava muito nisso, né? Que se uma pessoa estava lá aleijado, coxo, cego, é porque alguma coisa na família dele tinha acontecido. O pai tinha sido ladrão, tinha sido cometido algum pecado, alguma coisa. Ele era desse jeito. Pois bem, voltando aqui, eles tentaram usar essa passagem para fazer acreditar nas maldições hereditárias e tentarem legitimar essa tese. Só que Jesus destruiu essa superstição, que é mais uma superstição, ou essa crença, né, que os discípulos pudessem ter, de que a cegueira fora provocada pelos pecados de seus antepassados, que não foi.
Jesus disse isso. Essa tese também não é defendida, essa questão de antepassado, por São Paulo. Pelo contrário, São Paulo foi muito claro com os coríntios, né? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E aí Paulo também ensinou aos Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Tá certo? Então, aonde existirá espaço para maldições na vida de um cristão diante de uma declaração como essa? São Paulo usou o exemplo de Timóteo para falar das maldições hereditárias. Ele aconselhou a ele: não continues a beber só água, mas toma também um pouquinho de vinho, por causa do teu estômago e de tuas frequentes indisposições. 1 Timóteo 5, 23. Ou seja, tirando todo esse lado da hereditariedade. Porque Timóteo, eu acho que estava com essas ideias. Paulo, ele não insinuou que a enfermidade de Timóteo fosse uma maldição de seus antepassados. E vamos falar aqui como quebrar a maldição hereditária. Algumas providências nós podemos adotar para a quebra da maldição hereditária. Vamos falar de algumas delas. Uma, a importância da fé. Jesus tem plenos poderes para libertar todos que creem nele. Diz lá em Efésios 6,16. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra forma é o arrependimento. Pedir perdão pelo pecado e se converter através de Jesus. Diz lá em Tiago 5, versículo 15 e 16. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. E a terceira forma é o perdão. Nós devemos perdoar o mal feito a nós. Tem uns que assim, esse aí eu não perdoo nem na faca, fica aquele, nem que eu morra. Vai morrer com esse ódio velho no coração, feito de besta. Devemos perdoar o pecado, o mal que foi feito a nós, e nunca ficar permanecendo, guardando rancor contra os que nos magoaram. É a mesma coisa de querer tomar um veneno e achar que o outro vai morrer. Não vai. Então diz em Marcos 11, no versículo 25 e 26. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiverdes alguns ressentimentos contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus os perdoe os vossos pecados. Mas, se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Está vendo aí? Vamos falar aqui de como prevenir uma maldição hereditária. Um caso bem corriqueiro é o que trata de rogar praga em algum familiar. Essa prática é uma crença cultural que envolve o ato de desejar o mal ou invocar maldições sobre alguém ou sobre uma família. Em geral, isso é feito por meio de palavras, né, de rituais ou então de intenções negativas, quando elas são direcionadas à pessoa ou à família que ele está querendo amaldiçoar. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né, sobre essa questão de rogar pragas. Isso aí ele tem raízes antigas, né, em várias culturas e religiões. Em muitas tradições, crê-se que as palavras carregam um grande poder. E carrega mesmo, chegando até a afetar a realidade. Lemos o que seria uma espécie de antídoto nas Sagradas Escrituras, que está em Provérbios 18, 21. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão dos seus frutos. Provérbios 18, 21. Justamente o contrário de se rogar pragas. Não é isso? Na Idade Média, gente, as pragas eram frequentemente associadas às ações de bruxas, de feiticeiro, de magia negra, essas coisas. E eu lembro que quando eu era criança, mais ou menos 5 a 7 anos,
tinha lá na minha cidade uma senhora já velha, né, viúva e tal. Não mexia com ninguém, mas ficava lá na calçada dela e tal. Era chamada Raimunda Gomes. Ela fazia um bom tempo que morava só, numa casa lá que todo mundo dizia que era mal assombrada, né? Acho que mais por causa dela. Então as pessoas que voltavam lá das festas, de noite e tal, dos bares, lá das boates, insultavam ela, porque ela estava sempre na calçadinha dela e não mexia com ninguém. Mas quando essas pessoas começavam a encher a paciência dela, ela começava a rogar pragas. E aí, a partir daí, correu o boato na cidade até hoje sobre as pragas da velha Raimunda Gomes. Eu confesso que eu passava bem longe da velha Raimunda. Não. Quando eu via ela que estava na calçada da casa dela, eu corria. As pragas dela pegavam mesmo, né? Ficaram famosas. Né? Mas ela só rogava a praga em quem ficava infernizando a vida dela. Mas até hoje, gente, até hoje, passado mais de 50 anos, ainda hoje, essa coisa é acreditada lá na minha cidade. Então, nesse tempo, veja só, ocorriam maldições familiares, como por exemplo, um homem incendiou um comércio do vizinho e não reconheceu a autoria, né, como sendo ele o autor do incêndio. Foram atrás dele e tal, mas ele não quis pagar o prejuízo. E depois de muitas tentativas sem receber, aquele comerciante que teve o seu comércio incendiado, disse lá para aquele que tocou fogo: eu tenho fé em Deus, que todos os teus comércios e os comércios de teus descendentes irão incendiar e vocês nunca irão prosperar. Aí, dito e feito, aconteceu exatamente a maldição. Todos os comércios desse incendiário, dali para frente, dele, dos filhos dele, dos netos dele, tudinho se acabaram com o incêndio. Olha aí o poder da língua, né? Então, os exemplos, eles são variados. Eles envolvem filhos, netos, bisnetos, esposa, marido, etc, etc. A língua tem poder, gente. Né? Eu já mostrei isso aí, né, nesse vídeo. Algumas pessoas acreditam que uma maldição, ela só pegava se a vítima soubesse que foi amaldiçoada. E por falar no poder da língua, a gente colocar aqui só uma passagem bíblica sobre esse assunto, tá? Para você entender. Está em Tiago 3, no versículo 5 a 6. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Perigo, né? E eu quero também chamar a atenção para a questão da lei do retorno. Aquilo que você deseja de mal para a pessoa, aquilo pode vir para você. Tá? O prejuízo que você causa a alguém pode vir também para você. Normalmente isso é dobrado. Tá bom? Isso aí vale, ó, milênios. Vamos falar aqui de alguns textos que podem causar certas confusões ou então mal interpretação. Nós vamos falar aqui dos espíritos familiares. Então, na defesa do ensino sobre a maldição hereditária, alguns pregadores eles usam a expressão espíritos familiares. Essa expressão ela foi extraída do livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 31. Diz assim: não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Só que na versão da Bíblia, né, protestante, a Bíblia King James, a redação que eles deram foi essa: não considerareis os que têm espíritos familiares, nem buscareis feiticeiros para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diferençazinha bem significativa aí. Mas o que são esses espíritos familiares? Aí tem pesquisando, uma autora chamada Mary Hickey, diz que são os maus espíritos decaídos que se tornaram familiares numa família. Eles, espíritos, né, a seguem com suas fraquezas, pecado físico, mental e emocional, por todo o caminho, atacando e tentando cada membro seu naquele aspecto, pois estão cientes de suas inclinações.
Normalmente vai e acha uma pessoa, normalmente da família, que está enfraquecida, ele se aproveita ali. Acreditar que alguma violência seja provocada por espíritos familiares não tem nenhuma base bíblica. O próprio apóstolo Paulo foi um homem violento antes da sua conversão, você lembra? Lá em Atos 8, no versículo 3, está dizendo assim, ó, Saulo, que era o nome de Paulo, né? Porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava dela homens e mulheres e os entregava à prisão. Então, Paulo era um caba bravo demais. Outro que era muito bravo era o João Evangelista, Joãozinho, pai de amor, né? Ele, antes de ser chamado de discípulo do amor, ele pediu que Deus mandasse fogo para queimar o samaritano. Você lembra disso? Por quê? Porque o samaritano estava se recusando a receber Jesus. Aí ele chegou perto de Jesus e disse, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Aí Jesus olhou para ele, rapaz, te acalma, rapaz, te aquieta aí. Como é que Paulo deixou a sua violência e como é que João deixou esse temperamento vingativo? É claro que foi através das suas conversões, foi através de estar com Cristo que eles foram transformados e libertos. Não foi através de uma quebra de maldição hereditária, né? Até porque isso nunca fez parte dos escritos ensinos. Vamos falar aqui também da árvore genealógica. Embora algumas pessoas que oram para a quebra de maldição hereditária peçam aos interessados que desenhem nas suas árvores genealógicas, desenhos que eles ensinam lá como é que é, para que sejam queimados no final do retiro, ou então no final da pregação. Mas essa prática não é bíblica. É claro que nas escrituras a gente lê algumas genealogias, como as de Jesus, né, que foram feitas em Mateus 1,17 e Lucas 3, 23 a 28, cuja intenção era mostrar a linhagem do Messias profetizada no Velho Testamento. Então, o primeiro relato está em Gênesis, relato sobre o quê? Sobre as árvores genealógicas, né? Sobre a genealogia. Está em Gênesis 1, no versículo de 1 a 2 e no 4a, que ele fala da genealogia do céu e da terra. Contudo, não há nenhuma preocupação em apresentar esse assunto, tanto que São Paulo recomendou a Timóteo e a Tito, para que não perdesse tempo com isso. O próprio Paulo disse isso. Torno a lembrar-te que a recomendação que te dei quando parti para Macedônia, devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes e a preocupar-se com fábulas e genealogias. Essas coisas, em vez de promoverem a obra de Deus, que se baseia na fé, só servem para ocasionar disputas. 1 Timóteo 1, no versículo 3 a 4. E Paulo citou também Tito 3,9. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. Pois bem, irmão, é isso aí. Eu quis apenas levantar essa questão para pensarmos melhor sobre esse assunto e fazermos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Quebrar todas as maldições hereditárias. E eu lhe ensinei como é que faz, com orações. Não confundir maldição hereditária com herança genética. Tá certo? Tá bom.